Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal INSS Simplificado. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a excelente notícia, tá certo? Você vai gostar, é sobre a volta das perícias médicas, tá certo? Para você receber o seu auxílio doença. Então, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto. E fique com a gente até o final, para você ficar sabendo todas as informações necessárias para você ficar atento de como você vai fazer a sua perícia médica, tá certo? Para receber o seu auxílio doença, tá certo? Mas antes de começar, eu gostaria de pedir aquela gentileza para você. Se inscreva em nosso canal, aperte o sininho das notificações, deixe seu like e se você puder compartilhar, melhor ainda, só assim mais pessoas vão ficar bem informados e bem informadas assim como você, tá? Desde já agradeço a sua colaboração. Pessoal, com o agendamento das perícias médicas somente em 2023, tá certo? Em alguns locais, né, do país. Então tem algumas cidades do país que o agendamento para as perícias médicas só em 2023, tá certo? O INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, voltou a conceder o auxílio doença sem que o segurado precise passar por exame, né, do Instituto, tá certo? Liberando o benefício apenas com a apresentação do atestado médico, tá certo? Então, saiu uma portaria, tá certo? Conjunto entre o Ministério do Trabalho e Previdência e do INSS, tá certo? A número 7, de 28 de julho de 2022. Então, eu vou passar alguns artigos para você ficar sabendo como funciona, tá certo? Então, esta portaria, ela disciplina a dispensa de emissão de parecer conclusivo da perícia médica federal quanto à incapacidade laboral e a concessão do benefício por meio de análise documental pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, tá certo? De que trata o inciso 14 do artigo 60 da Lei 8.203, de 24 de julho de 1991, tá certo? O artigo 2. A concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária, com dispensa da emissão do parecer conclusivo da perícia médica federal quanto à incapacidade laboral, será realizada por meio de análise documental do INSS, tá? Quanto tempo de espera, né, para a realização da perícia médica na unidade for superior a 30 dias, observadas as demais condições estabelecidas nesta portaria, tá? Parágrafo único. Não caberá a concessão de benefício por incapacidade de natureza acidentária por meio do procedimento de análise documental. Então, vou repetir, ó. Não caberá a concessão de benefício por incapacidade da natureza acidentária, tá certo? Por meio do procedimento de análise documental. O artigo 3º. A concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária por meio da análise documental ficará condicionada à apresentação de atestado ou laudo médico legível e sem rasuras, contendo os seguintes elementos: nome completo do requerente, data de emissão do documento médico, ao qual não poderá ser superior a 30 dias, né, da data de entrada do requerimento, informações sobre a doença ou CID, assinatura do profissional emitente e carimbo de identificação com registro do conselho de classe, tá certo? Que poderão ser eletrônicos ou digitais, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos pela legislação vigente, e a data de início do repouso e o prazo estimado necessário, tá? Então isso é bom, é interessante saber, tá certo? Para a gente ficar bem a par de como funciona. O inciso 1, ele diz: a emissão ou apresentação do atestado falso, né, ou que contenha informações falsas, configura crime de falsidade documental e sujeitará os responsáveis às sanções penais e ao ressarcimento dos valores indevidamente recebidos. Então, ficar bem atento, né, na hora de apresentar os atestados, tá certo? Que se tiver alguma informação falsa, você vai ter problemas, tá certo?
Inciso 2, o requerimento do novo benefício por meio de análise documental somente será possível após 30 dias da última análise realizada. Um novo requerimento só será possível após 30 dias. Negou a primeira vez, não cabe recurso. Terá que esperar 30 dias para o novo pedido, tá certo? Você vai fazer um pedido, né, do auxílio, tá certo? E de repente foi recusado. Então você tem que esperar mais 30 dias para fazer outro pedido, tá certo? Artigo 7. O requerente que tiver exame médico pericial agendado na data de entrada em vigor desta portaria poderá optar pelo procedimento de análise documental, garantida a observância da data de entrada do requerimento. O artigo 9. Esta portaria, ela entra em vigor na data da publicação, né? Como eu já passei a data para você, tá certo? E terá vigência por 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, tá certo? A regra que passou a valer nesta sexta-feira, dia 29, com a publicação da portaria no Diário Oficial da União, né? Regulamentando o tema, já foi utilizada no auge da pandemia da Covid-19, né? Para liberar o auxílio por incapacidade temporária, tá certo? A medida é temporária e vale apenas em localidades onde a espera por exame seja superior a 30 dias. Então, a expectativa com o novo procedimento ela é grande, né? Segundo o presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos, né? Ele diz que esse procedimento ele visa diminuir a fila de perícia pela metade até dezembro, quer dizer, até novembro, desculpe, com atendimento de cerca de 500 mil segurados. Então, a fila é grande, né? Então, essa portaria veio para diminuir a fila, né? Como nós já falamos, né? A fila é grande, as pessoas estão precisando desse exame, né? Dessa perícia para vir começar a receber os seus benefícios, né? Então, a fila é grande, né? Na verdade, se chegar a 500 mil, né, que é o equivalente ao normal de um mês de trabalho de perícia. Então, a ideia é regularizar a fila, né, disse ele. A associação que sempre foi contrária à liberação de benefícios sem perícias não está se opondo à iniciativa, como já fez de outras vezes. O negócio, as pessoas estão querendo agilizar, porque tem muita gente precisando, né? E tem muitas cidades que não tem perito, que não tem perícia, né? Então, essa perícia por documento vai agilizar muito, vai diminuir muito a fila e vai auxiliar muitas pessoas que estão precisando, né, passar por essa perícia, tá certo? A possibilidade de liberação do auxílio-doença sem perícia por parte do INSS, né, já constava na medida provisória 1113 de 2022, né? A portaria regulamenta a medida provisória e tem validade de 30 dias, podendo ser renovada por igual período, tá certo? O prazo de afastamento do segurado tem de ser de 90 dias, tá certo? Além disso, o auxílio sem perícia não vale para benefícios de natureza acidentária, ou seja, que estejam ligados à doença ou acidente de trabalho. Quem já está com a perícia marcada também pode optar pela análise documental, tá certo? A fila de espera, ela está gigantesca, né? No mês de maio, né, a fila do INSS ela estava com mais de 1 milhão de segurados esperando a perícia médica. Mais de 1 milhão de segurados, tá certo? O tempo de espera para atendimento, que pode se estender até 2023, como eu falei, foi agravado por fatores, né, como que greve dos peritos médicos, tá certo? O fechamento de agências durante a pandemia e a falta de servidores com aposentadoria de boa parte do quadro, né? Como foi falado, a pandemia, o fechamento de agências, tá certo? A greve dos peritos e o seguinte, os servidores eles estão se aposentando e tem que repor esse material humano, como se fala. Tem que repor esses funcionários que estão se aposentando para vir novos funcionários para dar auxílio lá no funcionamento do INSS para essas perícias, né? Então, vários fatores eles foram
foram se agravando, né? Se agravaram, então por isso que chegou a mais de 1 milhão de pessoas na fila, tá certo? O INSS não tomou a iniciativa, né? Como eu falei, de reposição dos funcionários, né? Não houve concurso público, então, para ter novos funcionários no INSS, tem que ter no mínimo o quê? É o concurso público. Então, foi feito concurso público nos últimos anos, as pessoas vão passando, elas vão chegando à época da aposentadoria, elas vão se aposentando. Aí tem que repor essas pessoas, né? As pessoas estão saindo por tempo de serviço, está chegando nos jovens querendo trabalhar no INSS para, né, tocar a máquina, tocar o INSS, mas não é feito o concurso público. Então os funcionários não estão sendo repostos, então por isso que é um dos fatores também grande para essa demora toda, né? Falta de funcionário. Faltando funcionário, a máquina funciona direito, não tem jeito, tá certo? Avaliação do direito ao auxílio doença, tá certo? Apenas por meio de documentos, com uma saída para amenizar a grande espera para a realização das perícias, como eu falei, né? Então, essa avaliação do auxílio doença por meio de documentos é uma saída que eles acharam para diminuir essa fila, essa falta de material humano, tá certo? Então a situação das perícias presenciais está realmente muito ruim, tá certo? Tem agências que não têm perícia e tem agências que não têm perito, tá certo, né? Para quê? Para ajudar as pessoas, né? As pessoas vão marcar a perícia. Não tem perícia, não tem perito, como que as pessoas vão marcar? E as pessoas moram longe, como é que elas vão fazer isso? Aí por isso eles estão agendando, fazendo por a perícia por documentação, tá? Por documentos, né? Então a perícia à distância ou a não perícia, né, com base em documentos, é uma alternativa, principalmente nesses casos mais dificultosos. Como eu falei, é de distância, as pessoas moram longe de cidades que têm a perícia. Aí chega lá nessa cidade, não tem a perícia e não tem o perito. Como que a pessoa vai conseguir esse auxílio, né? Então, essa iniciativa de conceder esse auxílio por documentação, ele é muito louvável, tá certo? O presidente do Instituto de Estudos Previdenciários, né, ele falou que a medida é boa, tá certo? Mas é preciso ter cuidado com o caso de negativa do benefício, né? Segundo ele, não está claro se o segurado que tiver o benefício negado, ele irá receber um laudo com a explicação dos motivos da negativa. Então ele está preocupado por isso. De repente tem pessoas que vão ser negados os benefícios e qual é a explicação, qual é o motivo. Isso aí tem que ser também, tem que ser repensado, tem que ser explicado de que maneira as pessoas vão receber, tá certo? A gente fica questionando, nos casos em que os benefícios forem deferidos, como eu falei, como ele, o segurado, né, ele vai poder questionar os argumentos se não tem parecer conclusivo sobre o porquê essa perícia não foi concedida, tá certo? É isso, quem afirma é o presidente do Instituto de Estudos Previdenciários, né? A própria legislação, ela exige esse parecer conclusivo do médico, tá certo? E, consequentemente, isso impede, inclusive, um questionamento mais amplo quando a pessoa vai buscar uma ação judicial, já que não poderá caber recurso, né, administrativo, tá? Precisa apresentar o parecer médico e é esse parecer médico que será analisado pelo perito oficial. E como será liberado o auxílio doença sem perito? Então, para conseguir o auxílio sempre sem passar, né, pela perícia médica, o segurado doente terá que enviar documentos por meio de aplicativo, tá certo? Ou o site Meu INSS, tá certo? A análise incluirá o atestado ou laudo médico legível, tá? E sem rasuras, contendo as seguintes informações: o nome completo do segurado, a data de emissão do atestado ou laudo, que deve ser menor do que 30 dias da data de entrada do requerimento, informações sobre doença ou CID, né, Classificação Internacional de Doença,
a assinatura do profissional que emite o documento e carimbo de identificação com registro no conselho de classe, data de início do repouso, tá certo? Prazo estimado necessário para a recuperação. O tempo de afastamento nesses casos é limitado a 90 dias. Quem precisar ficar afastado por prazo maior para a recuperação deverá passar por perícia, tá certo? Além dos documentos exigidos pela regulamentação, o cidadão também precisará enviar cópia de documentos pessoais. Basta tirar fotos e anexar no processo. Por lei, o INSS tem prazo de até 45 dias, tá? Para dar resposta nos casos de pedidos de auxílio, conforme acordo fechado com o STF, com o Supremo Tribunal Federal. Caso o órgão demore mais, o trabalhador pode ir à Justiça. E se a resposta for negativa, é possível entrar com recurso administrativo no Instituto ou buscar o Judiciário. Diferentemente do que ocorreu na pandemia, tá certo? Não há limitação de valor para conceder o auxílio sem perícia, né? Então, na ocasião da perícia, o Instituto pagava apenas o valor de um salário mínimo, né? Se o cidadão tivesse direito à renda maior, deveria agendar uma perícia para que a diferença do valor fosse liberada. Segundo Alves, a função de peritos médicos será de analisar os documentos para que não haja o quê? Fraudes, né? Essa é um dos grandes problemas, a falta de peritos, a falta da perícia, falta de concurso público, a renovação como se fala, de material humano. Isso causa muita fila que está ocasionando nesse caso, tá certo? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu sei que foi um pouco longo, mas a gente tem que passar todas as informações para você. Espero que você tenha gostado, tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição nos comentários e até o próximo vídeo, se Deus quiser.